reflexão de hoje nos faz um convite a pensar um pouquinho mais a fundo sobre a nossa própria vida. Ela diz sobre ser capacitado pelo Espírito. Então, em 1 Coríntios 12, 1-12: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo. Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé, a outro o dom da cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, outro profecia, outros discernimento de espíritos, outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como é o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 2 Pedro 1,3: O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O mundo que a gente vive hoje, ele se acostumou a fazer comparações. A gente tem o tempo todo uma enxurrada nas redes sociais, nas mídias, de pessoas mostrando como é a sua realidade, como é a sua vida, como é as coisas que ela desfruta. E isso nos trouxe um problema, porque muitos pensam que se comparam e usam a comparação, usam a outra régua, a régua daquela pessoa, para querer a sua vida ser parametrada por ela. E isso é muito complicado, porque eu vou falar para vocês. Muitas pessoas elas querem ter a vida das outras porque elas acham que seriam mais fáceis, elas acham que seriam mais tranquilas. Porém, eu vou falar com toda a propriedade, e muitas vezes eu já tive essas discussões, essas conversas com várias pessoas que olham para a minha própria vida e falam assim: ah, mas é fácil você falar porque para você foi dessa maneira. Ah, é fácil você falar porque você teve isso na tua infância ou não teve aquilo, ou você tem isso hoje. Mas eu digo com toda a certeza do mundo, a gente tem que estar onde a gente tem que estar. A gente teve as dificuldades e por mais fácil que pareça a nossa vida, a gente passa por vários problemas. A gente só é entendível quando você vive a vida do outro. A gente não consegue de fora olhar aquela vida e ver os problemas que ela tem. A gente só olha as coisas boas, a gente só olha as coisas legais que aquela vida, que aquela pessoa está passando. Mas com certeza ela passou por muitos problemas, ela teve muitas horas de dedicação, ela teve muitas coisas que ela teve que abrir mão para chegar naquele desfrute. E assim como Deus nos fala, Ele é perfeito, Ele coloca cada um no lugar que tem que estar, cada um para ter as provações que tem que ter, cada um para ter o dom que tem que ter. Assim como todos os nossos membros do corpo têm a sua própria função, a visão, a audição, o tato, o paladar, assim somos todos nós na nossa vida terrena. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função, mas todos pertencem a um só corpo, a uma só mentalidade. A gente é tudo unitário, apesar de cada um ter a sua função, cada um ter as suas provações, cada um ter a sua evolução individual. Então eu deixo vocês hoje com essas palavras aqui e deixo uma reflexão. Será que a gente não está querendo a vida que não nos pertence? Será que a gente não se frustra porque a gente quer uma coisa que não é pra gente? Será que a gente se frustra porque a gente vê e acha e imagina que tem facilidades em outras vidas? Vamos olhar um pouquinho mais para nós, vamos procurar, porque tudo que a gente deseja a gente alcança sim.
Só que a gente tem que saber se aquilo que a gente está desejando é o que realmente a gente quer, é realmente o nosso propósito. Porque às vezes a gente deseja uma coisa que nem faria nós felizes se nós tivéssemos. Como a gente diz, a vida, um grande sábio disse que a vida é entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então a gente tem que realmente aproveitar, saber o que a gente quer para poder pensar e desfrutar de tudo que a gente alcançou. E lógico, sempre querendo mais, sempre querendo transbordar na vida de todo mundo, mas sempre agradecendo e aproveitando tudo que já nos foi fornecido.